Fala galerinha massa do canal, e aí, como vocês estão? Tranquilo? Tudo na paz? Olha só, vamos utilizar nesse corte aí, tá? A NG 115, tá? Que tá modificada com a bateria, tá? Ligação direta. Essa daí é a W Mark NG 115, tá? Da ligação direta da qual, né, eu fiz, tá certo? Então, pente 1,5 alto, tá certo? Pente 1,5 alto é o pente que eu utilizo para fazer a limpeza, tá? Dessa região lateral para todos os fade, tá? Repare só que esse estilo de corte, certo? O cliente usa a parte de cima inteira, tá? Só a parte de trás que ela é, certo? Disfarçada, conectada. Essa parte lateral, né, fica assim dessa forma. Então vou fazer um mid fade, certo? Vou fazer um corte ele bem disfarçado mesmo, tá? A cliente do pedido do cliente, né? E vou executar aí esse fade, certo? Com agilidade tremenda. Veja que eu passo a zero, certo? De um lado ao outro, tá? Então foca só essas dicas, certo? Pra gente encurtar um pouco os vídeos. Do jeito que eu venho com a zero, eu passo para o outro lado, tá certo? Passei para o outro lado, é aí que eu venho trabalhando com a zero alta, tá? Um dedinho acima, zero alta, certo? Para quem tem dificuldade, cara, é o melhor começo de degradê dessa forma, certo? Marcou com a zero, disfarçou com zero alta, né? Porque aí dá uma facilidade enorme, tá certo? Facilita muito, né? Na hora da gente fazer a conexão. Então vem com zero alto na cabeça inteira, certo? Arrodeando inteiro. Depois que eu faço isso, eu venho disfarçando, tá certo? Com a intermediária, disfarço e depois com a zero, só dando umas beliscadas, certo? Caso precise, tá? Então, pessoal, o segredo do degradê não existe segredo, existe prática, existe você determinar qual, né, técnica ou quais técnicas quer aperfeiçoar, né, para você executar aí o seu corte, tá certo? Veja que eu tô com a zero, só dando umas leves beliscadas. Já disfarcei ali metade da cabeça do cliente, certo? Já vou para o outro lado também. Já disfarço o outro lado, certo? Para ficar na mesma proporção, tá certo? Feito isso, acima disso aí tá o 1,5 alto, especial. Agora vou com a 1 alta, certo? Obedecendo o sentido que o cabelo ele tá nascendo um pouco para frente, então eu venho, tá? Passando no sentido que o cabelo ele está, tá certo? Veja que eu passo a 1 alta também, pessoal, de um lado para o outro, tá? De um lado para o outro. O único momento que eu desfaço por completo é no pente que eu vou pegar agora, que é o meio alto, certo? Esse é o único pente que eu desfaço um lado, certo? Veja que eu tô com ele alto, né? Apertando ali, suavizando quando vou subindo, né? Isso eu já faço em metade da cabeça do cliente, certo? Tô limpando bem, pessoal, e observando, né? Pode ver que não vai ficando nenhuma marca. Coloco na intermediária e com a intermediária eu venho ali, ó, certo? Subindo menos, passando, suavizando e veja que já deu uma acentuada, certo? Nesse fade, certo? Então, pessoal, não se engane, certo? Quando você vê um degradê, cara, né, muito preto, porque geralmente a gente faz pensando na estrutura, certo? Ou no pedido do cliente também, certo? Mas a gente tem que saber identificar, né, realmente essa simetria de, certo, dar uma forma melhor ao rosto do cliente, certo? Que é a questão do visagismo. Então veja que eu estou trabalhando com a meia baixo agora, ó,
Passei a meia baixo, vou para o outro lado fazer esse mesmo sistema, tá certo? Meia alto, intermediário e baixo, é assim que se faz. Pronto, agora eu vou dar um polimento, pessoal, nesse lado, certo? E no outro, pente meio, certo? Feito isso, agora podemos vir aí, pessoal, com um alto, dar uma polida, né? Tô achando ali, pessoal, alguns pontos, certo? Escuro. Então resolvi ali dar uma melhorada, tá? Dando uma suavidade ali no nosso fade, tá certo? Então venho fazendo esse mesmo sistema de um lado para o outro, certo? Não é fácil, pessoal, não é fácil gravar vídeo do dia a dia, tá? Não é fácil, porque tem muito cliente às vezes que não quer, né? Porque realmente a gente aproveita o embalo do pagamento, né, pessoal? Então veja que eu venho com a Kemei 5093, certo? Venho ali com a Kemei 5093, fazendo minha preparação por navalhada, e veja que trabalhando dessa forma, pessoal, realmente não se discute, é uma ótima máquina, tá? Mas para definir contornos não é tanto, mas dá pra gente quebrar galho, vocês vão ver, certo? Qualidade suprema nessa máquina de acabamento. Deixou apenas a desejar uma melhora, né, na lâmina, pessoal, certo? Na lâmina que eu estou dizendo assim, né, é para a gente fazer umas marcações com mais perfeição. Então veja que eu preparei esse lado, pessoal, e já preparo o outro da mesma forma, certo? Sempre da mesma forma, para a gente não perder a simetria. O que eu mostro nesse lado, eu já ultrapasso para o outro, certo? Veja que eu estou com ela invertida, fazendo aqui a conexão, certo? Já vou para o outro lado, já fiz, ó. Agora eu vou fazer a conexão dessa parte aí com o clipe overcomb, certo? Encaixo o pente em 90 graus, ó, e encaixo as laterais, tá bom? Então é a única parte nesse formato do cabelo que eu trabalho com conexão, as laterais não, tá certo? E veja que o degradê tá bem harmonioso, tá? Olha só a qualidade, cara. Então, devido à iluminação, tá, da porta que fica do lado, tanto a gente recebe, né, luz demais como também muito pouco, né? Depende da posição que a gente esteja, como agora, ó. A gente não vê tantas cores, tá certo? Pessoal, em cima vou passar o pente 7, tá? Só para tirar um pouco ali do cabelo do cliente, tá? Sempre ele corta a cada 8 dias, às vezes 15, tá? Só para manter a mesma altura. Então, não existe segredo, né, pessoal? Foca, já deixa seu like, já compartilha aí também nos grupos, tá? Compartilha com seu amigo, cara, também, tá bom? Compartilha aí para ajudar, né? Ver que eu diminui muito, pessoal, a quantidade de vídeos, tá? Porque tá muito corrido, cara. Minha vida tá muito corrida, tá? Barbearia, trabalho, né? Família. E às vezes a gente dá uma desestimulada, certo? E acaba não tendo aquela animação, né? Até porque início de YouTube, cara, é sofrido, tá? Não compensa. A gente trabalha muito pensando, né, no futuro. É plantando que se colhe, né? Mas para colher também a gente precisa da mesma forma que eu estou ajudando a muitos, né? Eu preciso da ajuda de cada um compartilhando esses vídeos aí, tá certo? Veja que eu passei o pente 7. Agora vou fazer a marcação com essa máquina para vocês verem, certo? Já fiz o outro lado. Veja que ela marca, pessoal, mas deixa, certo? Não é tão perfeita, mas para mim,
se eu tivesse ela, seria uma máquina muito boa também, tá certo? Porque aí a máquina riscando, pessoal, que é fazendo o desenho, ó, na qual eu vou seguir com a navalha, para mim já tá ótimo, cara. Certo? Agora, para desenhar detalhes, como abaixo da barba, ela não tem tanta precisão, mas esses pezinhos assim, né, de boa. Então veja que eu tô passando aí como fazer o pezinho também, tá? Sempre muito atento, pessoal, a esses mínimos detalhes, certo? São eles que realmente faz com que, né? Faz com que a gente acabe dando vida ainda mais ao corte. O acabamento de um corte, sem sombra de dúvida, é uma das coisas também mais importantes, certo? Num corte de cabelo. Então veja que eu já venho também ali navalhando, né? Aquela região, tá? Não tem segredo, pessoal. Já venho passando a navalha, né? Ver que preparou bem a nossa máquina, tá? Esse vídeo já estava no celular, tá, pessoal? Em breve aí postarei com a P600, 700 e P800, tá? Porque esse vídeo estava guardado e então soltar logo ele para depois a gente vir inovando, né? Sempre com instrumentos novos e mostrando, né? Realmente falando também o que eu achei das outras máquinas. Então, são esses mínimos detalhes que, sem sombra de dúvida, tá? Conquista também o seu cliente, porque a gente deve ser sempre atento, né? Atento porque a gente deixar um pezinho desse torto, cara, é muito desagradável, tá? Tanto para o profissional como também ao cliente. Então veja que eu já venho da forma que eu trabalho, eu já venho ali já fazendo aquele contorno caso o meu cliente use barba, tá? Ele vai fazer a barba, aí eu já faço ele sentado, cara. É a melhor coisa que tem, certo? É a melhor coisa que tem. O cliente vai fazer a barba, faz com ele sentado, cara. Certo? Você, com toda certeza, você vai ganhar tempo, sabe por quê? Porque você tá fazendo e ao mesmo tempo de olho, certo? No espelho, né? Olhando se a proporção, ó, realmente está adequada, tá certo? Então fica mais uma dica, tá bom? Então veja que eu venho com ela ao contrário, a navalha, para dar mais vida a esse pezinho, a esse contorno, certo? Olha só. Então fica uma dica, pessoal. Cara, nunca desista, certo? Que é exatamente essas e esses detalhes que fazem toda a diferença. Então veja que eu poderia ali entregar o cabelo do cliente da forma que estava, mas ó, tô secando, soprando ali para voar todos os fios fora, tá? Aqueles aparados, já tinha secado anteriormente, sequei novamente. Agora vou passar uma pomada efeito pérola, que é um efeito brilho, tá? E uma fixação top. Então veja que eu venho ali, ó, poderia ser uma pomada, um gel, tá? E venho chacoalhando ali para soltar aquele fio, cara. Então se eu quiser eu deixo esse cabelo arrepiado, tá? Ó, tô usando um gel pra dar uma textura ainda maior. Só a pomada resolvia, pessoal, mas esse cliente é chato pra caralho. Então, ó, venho passando. Se eu quisesse esse cabelo arrepiado, eu ia chacoalhar. Mas o meu cliente, ele não quer, tá? Que é a famosa lambida de vaca. Que é o cabelo bem assentadozinho, todo juntinho os fios. É o corte lambida de vaca, ó. E pode ver que não para um segundo, pessoal, não para. O rapaz conversa, se o cara for dar ouvido, ó, é puxando conversa, é doidinho pro cara conversar, ó. Então veja, pessoal, que todos os cabelos que eu entrego realmente é com essa excelência, tá? Essa qualidade. Então, cara,
é fixação, viu? É fixação demais. Então veja só, já vai deixando seu like, curte, compartilha esse vídeo, tá? Porque foi um vídeo muito top, certo? Onde aí vai gerar muito aprendizado, eu espero, tá? Então se você curtiu, deixa seus comentários, tá? Valeu, tamo junto, galerinha. E o resultado final, tá? Após a barba pronta, fica aqui, ó, no finalzinho